Bem, como você pode falar sobre quanto tempo você passa em certas atividades, né, do dia a dia? A gente precisa primeiramente de vocabulário, gente. Então vamos lá. Memorizem aí comigo e repitam, tá? Na cama, in bed. No trabalho, at work. Na escola, at school. Na frente da TV, in front of the TV. Uma coisa que é interessante, você pode pronunciar esse T aqui, né? In front of the TV, ou você pode simplesmente eliminá-lo e vai ficar in front of the TV, tá bom? Imagina que esse grupo de palavras é uma palavra só. Esse é o som, in front of the TV, tá? E no ônibus, on the bus. In bed, at work, at school, in front of the TV, on the bus. Ótimo. O que eu preciso agora? Falar quanto tempo eu passo. Mas a gente precisa aprender mais vocabulário. Eu tenho aqui a expressão em média, que eu falo on average. Olha só, termina com consoante, começa com vogal. Vou juntar tudo. On average. On average. Você vai falar sobre você? Olha um exemplinho aqui, ó. Em média, eu passo, I spend. Aí tem o número e a palavra hours, que é horas. E aí você coloca onde, né? E aqui eu tenho a palavra minutos, que é minutes. Minutes, então vamos ler a frase. On average, I spend 7 hours in bed. On average, I spend 10 minutes in front of the TV. E aí você vai falando. Opa, captei essa ideia aqui? Lembra de usar o verbo spend aqui, ó, que tá falando sobre mim. I spend. Então vamos lá. Vou falar sobre mim. On average, I spend 6 hours in bed. On average, I spend 11 or 12 hours at work. On average, I spend 0 hours at school. Por mais que seja zero, gente, você pode colocar no plural, que é o mais comum do dia a dia. 0 hours, tá? At school. On average, I spend 0 hours in front of the TV because I don't watch TV. And on average, I spend 0 hours on the bus. Captaram a ideia? Se eu for falar sobre o meu irmão, o que vai acontecer? Bem simples. Vamos lá, aqui, ó. On average, he spends. A única coisa que muda é isso aqui. O I passa a ser he e o S é adicionado aqui ao verbo spend. Tá bom? Então eu vou falar sobre o meu irmão. Ah, eu não sei. Não tem problema, inventa. On average, he spends 8 hours in bed. On average, he spends 10 hours at work. On average, he spends 2 hours at school. On average, he spends 4 hours in front of the TV every day. And on average, he spends 2 hours on the bus. Se eu for falar sobre a minha irmã, a regra é a mesma, né? O he vai mudar para she e eu continuo com spend. Spends, desculpa, com S. Então, falando sobre a minha irmã. On average, she spends 8 hours in bed. On average, she spends 7 hours at work. On average, she spends 5 hours at school. On average, she spends 3 hours in front of the TV every day. And on average, she spends 30 minutes on the bus. E se eu for falar sobre os meus amigos, não mudo nada. Tá aqui, ó. Vou usar o they spend, tá bom? Então vamos lá. On average, they spend 7 hours in bed. On average, they spend... Aí vocês ficam perguntando, mas eu tenho que ficar repetindo on average o tempo todo? Gente, uma coisa que eu digo pra vocês, repetição te leva à perfeição. Quanto mais você repetir, vai ficar mais facilmente você vai memorizar, tá bom? Por isso que eu faço essa ideia de repetir. Por mais que, sei lá, você está numa aula de inglês, dê as respostas longas, por mais que fiquem repetitivas. Sei lá, por exemplo, do you play soccer on the weekends? Yes, I play soccer on the weekends. Por que a repetição é importante? Porque ela está te ajudando a formular frases, tá bom? Na hora da conversação, você não precisa ficar repetindo tanto assim não, mas para praticar é importante, tá? Aí vocês captaram a ideia. Se eu for falar sobre mim e minha família, né? On average, e aí não tem mudança. We spend 7 hours in bed. On average, we spend 8 hours at work. E aí eu vou falando. A única preocupação que eu devo ter é quando eu tenho he ou she, que o verbo spend passa a ser spends. Tá bom? Tá aqui, ó. Então vamos para mais vocabulário. No trem, on the train. No metrô, on the subway. Ao telefone, on the phone. Em aula, in class. No carro, in the car. Repetindo, on the train, on the subway, on the phone, in class, in the car. E aí você vai falar sobre você, sobre os seus pais, sobre eles, né, que não muda a regra, sobre o we, que é sobre você e sua família, né, nós, também não muda a regra. Aí onde eu tenho que redobrar atenção, quando eu tenho he ou she, tá bom? Falando um pouquinho sobre mim somente, tá? On average, I spend, sei lá, vou inventar coisa aqui. 3 hours on the train. On average, I spend 30 minutes on the subway. On average, I spend, I don't know, 13 hours on the phone, que eu uso o telefone para trabalhar. On average, I spend 2 hours in class every week. And on average, I spend 30 minutes in the car. E aí, vou falando sobre todo mundo. Mais elementos aqui, ó.
Na academia, at the gym. No trânsito, in traffic. Cuidado com in the traffic, não se usa, tá? Online é online. Com a minha família, with my family. E fazendo uma atividade, eu coloco sempre o ing, depois o spend, alguma coisa. Aí eu coloquei lendo livros, reading books. Tem mais algum aqui? Não, não tem. Então, at the gym. Uma coisa que é interessante também. Cuidado pra não ficar falando at the gym, é at the gym. At the gym, in traffic, online, with my family, reading books. Aqui a gente vai ter que dobrar a atenção, tá? Falando sobre mim. On average, I spend, 40 minutes at the gym. On average, I spend 30 minutes in traffic every week. On average, I spend, let's say 18 hours online. On average, I spend a day, 3 hours with my family every day. And on average, I spend 30 minutes reading books every day. Certo? Se eu falar sobre os meus pais, aqui eu vou usar o quê? Eu vou usar their. Se eu falar sobre nós, aqui eu vou usar our, que é nosso, nosso. Se eu falar sobre ele, eu vou usar his. E se eu falar sobre ela, eu vou usar her. Aqui eu tenho meu, deles, nosso, nossa, né? Dele e dela. Ótimo. E aí vocês vão fazer o mesmo exercício, tá bom? É só ficar falando. Gente, o segredo é ficar falando, tá? Não adianta você ficar anotando isso aqui e tal. E pode ficar tirando print também, né? Volta o vídeo, tira print e vai falando. Faça isso, ó. Com esses 3 elementos aqui, você fala sobre você e sobre todo mundo. Esses 3 não, desculpa, são 5, né? Eu sempre separo por bloquinhos de 5. Com mais esses 5 aqui, fala sobre todo mundo. Depois isso aqui, fala sobre todo mundo, tá bom? É só ficar falando. Se você chegou no canal agora e tá meio perdido, gente, quer adquirir fluência, vai aqui no canal, vai aqui em playlist. Vai em playlist, dá o play aqui, vai pro primeiro vídeo. Indo pro primeiro vídeo, você vai reestudar tudo sozinho, mas é para estudar falando, tá? E quando você dominou na fala o conteúdo de um vídeo, aí você vai para o outro. Só vai para o próximo vídeo quando você dominou o conteúdo do anterior, daquele que você está estudando, né? Mas na fala, tá bom? É isso aí, deixa o like e compartilhem. Um abraço.